Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer alguns indicadores de dois fundos imobiliários de tijolo que estão descontados e, na minha opinião, são boas opções para se ter na carteira de investimento de longo prazo para receber uma renda passiva mensal. Você que está interessado, te convido para assistir o vídeo até o final. O primeiro fundo é o HGLG11, é um fundo de tijolo que investe em galpões logísticos. É considerado o maior fundo de logística da Bolsa de Valores. O setor de logístico tem crescido bastante nos últimos anos no Brasil. No momento da gravação deste vídeo, com apenas R$ 153,09, você consegue comprar uma cota do fundo HGLG11, pagou um dividendo de 8,62% nos últimos 12 meses, um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 0,97. O fundo está sendo negociado com 3% de desconto em relação ao seu preço justo. Uma liquidez média diária de 8,38 milhões de negociações, teve uma variação positiva de 5,28 nos últimos 12 meses. A evolução da cotação ajustada do fundo HGLG11 nos últimos 5 anos. Quem comprou uma cota do fundo HGLG11 em março de 2020 pagou em torno de R$ 80 e em novembro de 2024 está custando aproximadamente R$ 154. Teve uma valorização de quase 100% nesse período. Continuando com alguns indicadores do fundo HGLG11. O fundo é do segmento de logístico, indústria e galpões. É um fundo de tijolo. Uma taxa de administração de 0,60% ao ano. Uma taxa de vacância de 5%. Na minha opinião, é uma taxa de vacância aceitável. O fundo possui 491.088 cotistas. O valor patrimonial por cota é de R$ 157,39. O patrimônio do fundo é de 5,32 bilhões. No último mês pagou um rendimento de R$ 1,10 por cota. O fundo HGLG11 é um ótimo pagador de dividendos. A média dos últimos 5 anos foi de 9,22% e atualmente está pagando 8,62%. É considerado um bom yield e ainda isento de imposto de renda. O fundo HGLG11 é multiativo, possui 26 imóveis no seu portfólio. Estão distribuídos em diversas regiões do país. Em São Paulo são 16 galpões, em Minas Gerais 4 galpões, Rio de Janeiro 3 galpões, em Pernambuco 2 galpões e em Santa Catarina 1 galpão. O segundo fundo é o KNRI11, também é um fundo de tijolo, segmento híbrido que investe em galpões logísticos, como também em lajes corporativas de escritório. Com apenas R$ 136,55, você consegue comprar uma cota do fundo KNRI11, pagou um dividendo de 8,79% nos últimos 12 meses, um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 0,84. O fundo também está com o preço descontado, ou seja, está sendo comercializado com 16% de desconto em relação ao seu preço justo. Uma liquidez média diária de 13,59 milhões de negociações. O fundo teve uma variação negativa de 9,05% nos últimos 12 meses. Isso vem ocorrendo com os fundos imobiliários de tijolo por conta da alta da taxa Selic. Mas se você é um investidor de longo prazo, certamente vai se recuperar com o passar do tempo. Evolução da cotação ajustada do fundo KNRI11 nos últimos 5 anos. Quem comprou uma cota do fundo KNRI11 em março de 2020 pagou em torno de R$ 103 e em novembro de 2024 está custando aproximadamente R$ 137. Teve uma valorização um pouco mais de 30% neste período. Continuando com os indicadores do fundo KNRI11, é um fundo do segmento híbrido, é um fundo de tijolo, uma taxa de administração de 1,25% ao ano, uma taxa de vacância de 2,75%, é uma taxa de vacância considerada baixa. O fundo possui 281.187 cotistas. O valor patrimonial por cota é de R$ 161,81 e o patrimônio do fundo é de 4,56 bilhões. No último mês, o fundo pagou um rendimento de R$ 1 por cota. Ainda continuando com as informações do fundo KNRI, também paga bons dividendos. A média dos últimos 5 anos foi de 7,48% e atualmente está pagando 8,79%. É considerado um bom yield e ainda isento de imposto de renda. O fundo KNRI11 é multiativos, possui 21 imóveis no seu portfólio, uma concentração em São Paulo que é bem relevante por se tratar do maior centro comercial do país. Em São Paulo são 15 imóveis, no Rio de Janeiro são 4 imóveis e em Minas Gerais são 2 imóveis.
Se você quer saber mais sobre fundos imobiliários, te convido para assistir o vídeo que deixo aqui no card. Vou demonstrar também um comparativo de distribuição de dividendo entre os dois fundos HGLG11 e o KNR11 nos últimos 12 meses. O HGLG11 em um mês teve uma distribuição de dividendo de 0,72%, em 3 meses 2,16%, em 6 meses 4,31% e em 12 meses 8,62%. O KNR11 em um mês teve uma distribuição de dividendo de 0,73%, em 3 meses 2,20%, em 6 meses 4,39% e em 12 meses 8,79%. Com base nessas informações, notamos que o fundo KNRI pagou um pouco mais de dividendos nos últimos 12 meses em relação ao HGLG11. A diferença entre um e o outro é muito pequena. Portanto, são dois ótimos fundos para se investir no longo prazo para receber uma renda passiva mensal. Vou demonstrar também um comparativo do valor patrimonial por cota versus o valor da cota dos dois fundos. O HGLG11 tem um valor patrimonial por cota de R$ 157,39 e o valor da cota é de R$ 153,09. A divisão entre o valor patrimonial e o valor da cota, temos um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 0,97, que mostra que o fundo está com um desconto de 3% em relação ao que realmente ele vale. E o KNR11 tem um valor patrimonial por cota de R$ 161,81 e o valor da cota é de R$ 136,55. A divisão entre o valor patrimonial e o valor da cota, temos um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 0,84. É como se você estivesse comprando algo que custa R$ 100 e está pagando apenas R$ 84. Com base nesta métrica, o fundo KNR11 está sendo negociado com um desconto muito superior em relação ao HGLG11. Comparativo de rentabilidade entre os fundos HGLG11 versus o KNR11, considerando os últimos 10 anos. O HGLG11 teve uma valorização de 229,86%, e o KNR11 se valorizou em 119,8%. Ainda dentro desse comparativo, se tivesse investido R$ 10.000 há 10 anos, hoje teria HGLG11 R$ 32.986 e no KNRI R$ 21.908. Com base nessas informações, o fundo HGLG11 teve uma valorização muito superior ao fundo KNRI11. Para finalizar, são fundos muito bons para se investir no longo prazo. Inclusive, os dois fazem parte da minha carteira de investimento no longo prazo. Não é uma recomendação de compra nem de venda de ativos. Se você tem interesse em investir em alguns desses fundos, peço que antes de comprar, estude os fundos e avalie se cabe na sua estratégia de investimento. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, peço por favor compartilhar com seus amigos investidores. E aproveite, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Bons investimentos e até o próximo vídeo.